Olá! No vídeo anterior, nós vimos como é que faz a desmontagem do sistema de sincronismo do motor EA211. Então fizemos a desmontagem, colocamos as ferramentas, sincronizamos o motor. E nesse vídeo, vamos fazer a montagem do sistema novamente. Tá certo? Então vamos lá. Então o primeiro passo agora para a gente realizar a montagem é soltar os parafusos das polias. Esse motor aqui é obrigatório fazer isso porque essas polias, quando eu solto esses parafusos, ela não tem chaveta. Então ela gira livremente. Isso para ter o melhor assentamento da correia. Um outro detalhe bastante importante desse motor é que essas polias são triovais. Elas não são completamente redondas, tá? Então, esse motor tem uma tecnologia que no momento da abertura das válvulas, a correia ela fica mais tensionada, tá? Então essas polias aqui também têm posição. Então eu preciso soltar esses parafusos para colocar as polias na posição, tá? Primeira coisa então, no caso desse motor nós temos aqui uma polia com comando, variável, tá? E um que não é variável. Se for o motor turbo, as duas polias vão ser variáveis, tá certo? Então com o auxílio aqui de uma chave Torx 55, eu vou soltar aqui o bujão da polia. Note que esse bujão também tem um anel O-ring aqui, ó, que deve ser substituído toda vez que eu fizer esse procedimento. Agora sim, os parafusos das polias, tá? Uma dica, um detalhe muito importante. Nunca utilizar só as ferramentas de fasagem para fazer o travamento do motor. Sempre utilizar a ferramenta específica para travamento da polia, tá? Porque senão eu posso ter um risco ali de danificar a ferramenta ou de danificar até o motor, tá? Uma vez que se eu soltar o parafuso aqui, ó, eu tô colocando toda a carga no eixo, então o eixo pode torcer ou a ferramenta também pode se danificar. Então vamos utilizar aqui uma ferramenta específica para travar a polia. Então a polia que está travada, então com o auxílio aqui de uma chave multidentada 12 milímetros, eu vou soltar os parafusos das polias. Note aqui então que ao soltar esses parafusos, ó, as polias elas giram livremente aqui no seu eixo, tá vendo? Elas não possuem chaveta. E essas polias, a gente tem que saber separar as duas coisas, tá? Uma coisa é a posição interna do motor. O motor está travado, Eu coloquei o pino aqui embaixo no virabrequim e coloquei aqui em cima a ferramenta de fasagem. O motor internamente não está movimentando. Quem está movimentando aqui é só a polia. A polia do virabrequim aqui embaixo, ela tem uma posição única de montagem, tá? Ela não tem essa característica de virar livremente. Eu vou remover aqui para demonstração. Ó, note que essa polia aqui, ó, tem uma posição única de montagem, olha só. Ela só vai se encaixar numa posição e quando eu encaixo ela aqui, ó, ela não se movimenta. Agora, para colocar essas polias dos comandos aqui em suas posições, eu vou utilizar uma ferramenta apropriada para isso, que é essa ferramenta aqui, ó. Essas polias têm marcações, olha só. Tem umas marcações de referência aqui, tá vendo, ó? E essas marcações que são as referências de posição da polia. Então, essa polia aqui, que é a polia do comando de admissão, eu tenho duas marcações aqui na parte superior, elas vão coincidir com essa marcação aqui do cabeçote, ó. E aqui na polia do comando da parte de escapamento, eu também tenho uma aqui que vai ficar para cima. E aqui no meio, eu tenho duas marcaçãozinhas aqui que vão se encontrar. Então, colocando aqui, já pré-ajustando ela, agora eu vou encaixar a ferramenta. Note que a ferramenta também tem um pininho que vai se encaixar aqui nesse rebaixo da polia, ó.
Então vou encaixar a ferramenta, ó. Ela se encaixa perfeitamente. E ela tem uma janelinha aqui, olhando de frente, a gente vai ver ali as duas marcações, né? Ali encontradas uma com a outra. Feito isso agora, então eu vou colocar aqui o tensionador e o rolamento de apoio. Eu vou só encostar ele aqui, mas não vou dar o aperto final ainda, tá? Com relação ao tensionador, note que eu tenho uma linguetinha aqui que vai se encaixar aqui nesse rebaixo do cabeçote, ó. Então, a hora que eu coloco ele aqui no cabeçote, ó, e vai se encaixar lá no cabeçote. Também vou colocar aqui, mas não vou apertar o parafuso. E agora eu vou instalar a correia dentada. Um detalhe bastante importante com relação à correia é que ela não pode ser dobrada. Ela tem alguns cordonéis aqui dentro que, caso for dobrada, corre risco de quebrar, tá? Então, sempre que eu for tirar a correia da caixa, eu vou manusear ela com bastante cuidado para não dobrar a correia, tá certo? Eu vou tomar bastante cuidado para não pegar a correia com a mão cheia de graxa, suja de óleo, para não contaminar a correia também, tá certo? Então agora vamos iniciar aqui o procedimento de montagem dela no veículo. Primeiro aqui a gente vai passar aqui, ó, na polia do virabrequim, rolamento auxiliar, tensionador, ela é um pouquinho justa mesmo, tá? Então a gente vai aqui colocando, ó. Agora o próximo passo é tensionar a correia dentada. Só que antes de fazer esse tensionamento, eu preciso remover essa ferramenta aqui que ajusta a posição das polias, tá? Então vou remover essa ferramenta. Por que é importante remover essa ferramenta? Porque aí, a hora que eu esticar a correia aqui, ó, as polias vão se movimentar, tá? Para que a correia seja completamente assentada. Note aqui no tensionador que eu tenho aqui um sentido para tensionar essa correia. Então tem uma seta aqui, ó. Eu preciso respeitar esse sentido. Então, encaixando a ferramenta aqui, girando aqui no sentido horário, né? Eu tenho aqui uma seta, ó, uma marcação de referência que vai coincidir com uma marcação que eu tenho lá no fundo do tensionador, ó. Então coincidiu lá, eu vou apertar o parafuso 13 mm, controlando aqui o tensionamento. Não vou dar o torque final ainda, tá? Feito isso, o próximo passo agora é apertar esses parafusos aqui que fixam as polias, que com eles soltos aqui, né, elas ainda estão girando em falso com relação ao eixo, tá? Mas nesse momento, eu ainda não vou aplicar o torque final nele, eu vou só encostar esses parafusos, tá? Então, utilizando aqui a ferramenta para travar, eu vou só encostá-los. Feito isso agora, eu vou remover as ferramentas de fasagem, né, o pino aqui inferior e a ferramenta que vai aqui atrás, e vou dar 2 voltas no motor, e depois vou conferir novamente a fasagem do motor. Agora com uma chave 21 mm, né, encaixada aqui, vou vir aqui no virabrequim, vou dar 2 voltas no motor, é no mínimo 2 voltas, mas se der mais também não tem problema, tá? Então 2 voltas completas no motor e vou colocar novamente as ferramentas de fasagem. Vou girar no sentido horário até travar o motor travado, e vou encaixar novamente aqui a ferramenta de fasagem dos comandos. Lembrando que essa ferramenta aqui, né, ela tem que se encaixar, ó, perfeitamente
Então, dessa forma aqui eu consigo ter a certeza de que o motor ficou no ponto correto, né? Ele ficou dentro da sua posição de sincronismo. Um detalhe importante, nessa nova verificação do sincronismo do motor, depois dessas 2 voltas, é não se atentar à posição das polias aqui, tá? Essas 2 marcações que temos aqui, elas realmente vão ficar um pouco desencontradas, e é normal. O que não pode acontecer é ficar muito desencontrada. Tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui uma diferença de nenhum dente, né? Se por acaso essas marcações aqui ficassem com uma diferença de mais de um dente para baixo ou para cima, eu deveria novamente fazer aqui o reposicionamento dela, soltar novamente aqui os parafusos, né? Encaixar novamente as ferramentas para reposicionar elas, tá certo? Mas essa quantidade aqui, ó, note que não tem nenhum dente de diferença. Isso aqui é normal, tá certo? Isso aconteceu porque quando tiramos a ferramenta aqui para fazer o tensionamento da correia, né, as polias se movimentaram aqui para a correia se enquadrar melhor aqui, se assentar melhor aqui as polias. O próximo passo agora, então, é verificarmos novamente aqui o tensionamento da correia, tá? Nessas 2 voltas que a gente aplicou aqui no motor, pode ser que por conta aqui do assentamento da correia tenha saído fora. E depois de fazer essa verificação, eu vou aplicar já o torque final nesse parafuso. Note ali que ficou um pouquinho fora, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou soltar novamente o parafuso, vou colocar na posição novamente e vou apertar. Nesse momento aqui, eu já vou dar o torque final, tá? O torque do parafuso do tensionador é de 25 Nm. Então vou pegar aqui o torquímetro. Então já vou torquear aqui também o parafuso do rolamento guia, tá? O torque dele é de 45 Nm. O próximo passo agora é torquear os parafusos das polias dos comandos e válvulas. No veículo, para ficar mais fácil, você já pode instalar o coxinho do motor, porque senão o motor vai acabar ficando solto, né? E como o torque aqui é bastante alto, então pode ser que atrapalhe um pouco realizar esse procedimento. Então eu já vou colocar aqui também, tá, o suporte do coxinho. O próximo passo agora então é realizar o torque final dos parafusos das polias. Esses parafusos aqui possuem um torque de 50 Nm mais 90 graus. Como esses parafusos possuem torque angular, toda vez que eu soltar esses parafusos eu devo substituí-los, tá certo? Tanto esse parafuso aqui das polias dos comandos, como também o parafuso aqui do virabrequim. E só para a gente reforçar, a gente não vai realizar o torque final aqui utilizando só a ferramenta de fasagem aqui atrás para travar o motor. Senão corre o risco de estragar a ferramenta ou de causar até um dano aqui no motor, nos eixos dos comandos, tá certo? Então com uma ferramenta apropriada, eu vou travar aqui a polia. Isso, construído um torquímetro e um soquete multidentado 12 mm, vou realizar aqui o torque de 50 Nm.